Sejam bem-vindos à leitura do livro dos Salmos. Salmo 38. Arrependimento do pecador. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração. Faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar-me a vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Queridos irmãos em Cristo Jesus, o sentimento de pecado é descrito de formas multifacetadas e afogantes, como a perda da integridade estrutural, onde não há paz nos ossos. Pois o pecado dissolve o cálcio espiritual da alma e o homem colapsa sobre si mesmo. Ou como uma enchente onde as iniquidades ultrapassam a cabeça como águas negras subindo. Ou ainda como um fardo pesado sobre o qual os joelhos cedem, culminando na visão do pecado como tolice, uma admissão dolorosa de que o pecado prometia prazer e autonomia, mas seu único efeito real foi trazer a falência da alma. Em seguida, o salmista se derrama com a repetição monótona, tão natural à autocomiseração, em um acúmulo gráfico de imagens de doenças, sem eufemismos, descrevendo detalhes ofensivos onde seu corpo está flagelado, com chagas que cheiram mal e supuram, estando lívido com vergões inchados, havendo uma ligação textual profunda com Isaías 53 e as pisaduras do servo sofredor, com a diferença crucial de que o servo sofreu inocentemente pelos outros, enquanto o salmista sofre culpadamente por si mesmo. Mas a descrição física nos ajuda a entender o horror que Cristo assumiu. O salmista está contorcido de dor, curvado pela fraqueza, perdendo a postura ereta da dignidade humana, arrastando-se com o andar lento de um inválido, esquálido em trajes de luto e febril com um fogo interior que água alguma pode apagar, estando totalmente esgotado e moído,
de modo que a miséria interior exige expressão externa, e com a veemência oriental na expressão de emoções, ele ruge não com uma fala articulada, mas com o som de um animal ferido, rugindo alto, porque seu coração geme baixo. Este quadro vívido pode parecer exagerado para o cristianismo moderno, muitas vezes superficial e focado no bem-estar. Mas quanto mais profunda a piedade de um homem, mais ele ressoará com essas palavras. E assim como poucos de nós têm a sensibilidade artística para sentir a natureza como os poetas românticos, poucos têm a sensibilidade espiritual para sentir o pecado como os santos bíblicos. Mas quando lemos suas palavras aladas, encontramos a expressão intensificada de nossas próprias emoções, pois a alma verdadeiramente devota encontrará na mais apaixonada dessas notas lamentosas a gramática para sua própria dor, devendo descer às profundezas e clamar a Deus a partir delas, se quiser algum dia alcançar as alturas ensolaradas da comunhão. A consciência intensa do pecado é o reverso necessário da moeda da aspiração ardente pela justiça, e uma religião que não conhece o lamento do Salmo 38 dificilmente conhecerá o júbilo do Salmo 150, sendo uma das glórias do saltério que ambos sejam expressos nele em palavras que permanecem vitais, quentes e pulsantes milênios depois. Pois tudo no mundo mudou, mas a anatomia da culpa e do arrependimento permanece inalterada enquanto houver corações humanos penetrados pela consciência do mal. Porque o relato do salmista de suas dores não foi um solilóquio, nem um grito ao vazio, mas sim uma oração. O processo de cura começa imperceptivelmente, pois tornamos a ferida mais profunda girando a flecha nela quando nos concentramos apenas no sofrimento, excluindo Deus. Mas quando contamos tudo a Ele, detalhando a infecção e o medo, a asepsia espiritual começa, e assim a segunda parte do Salmo é perceptivelmente mais calma, onde a tempestade ainda ruge, mas o marinheiro encontrou um ponto fixo no horizonte e seu pensamento em Deus torna-se mais confidente, com a submissão silenciosa substituindo o rugido estridente. A mudança nos títulos divinos é notável. Na primeira parte ele clamou a Jeová, o Deus da aliança, mas agora se dirige ao Senhor, Adonai, o Mestre, colocando-se sob autoridade e aceitando a soberania divina sobre a situação, declarando que diante dele está todo o seu desejo e o gemido não lhe é oculto, havendo uma paz comparativa no pensamento da onisciência amorosa, pois o salmista percebe que não precisa informar a Deus sobre sua dor como se fosse novidade, já que Deus sabe. E esse conhecimento divino anterior à oração não a torna desnecessária, mas permite que a convicção intelectual desça ao coração, trazendo liberdade e confiança para contar tudo, acalmando o sofredor pelo ato de compartilhar o fardo com aquele que já o vê. O estouro da tempestade já passou e a luz começa a romper as nuvens, ainda que as ondas ainda estejam altas, o que é evidente pela recorrência imediata da descrição da fraqueza física no versículo 10, um recrudescimento de angústia comum em tristezas profundas, onde o luto viaja em espirais e o coração bate acelerado, ou literalmente gira e rodopia em pânico, levando ao colapso total de força e à perda sensorial da visão em um estado de síncope. Mas esse recorte da dor física dá lugar a um novo elemento na tragédia, a sociologia do sofrimento, onde o salmista vê a reação das pessoas e reclama do abandono de amigos, um tropo comum, porque o mundo é egoísta e as pessoas fogem da desgraça como se fosse contagiosa, afastando-se da sua chaga como se fosse lepra, mantendo uma distância sanitária sem disposição de intervir, havendo um tom de decepção dolorosa, pois os parentes que deveriam estar próximos ficam distantes, provando que o sangue nem sempre suporta o peso da desgraça pública. Se os amigos criaram um vácuo, os inimigos correram para preenchê-lo, sendo provavelmente a face humana dos castigos de Deus, armando ciladas com linguagem de caça, tratando-o como criatura selvagem, buscando ansiosamente sua vida e não apenas sua doença,
falando coisas maliciosas e sussurrando mentiras perpetuamente para garantir que sua reputação esteja morta, vendo na aflição dele uma confirmação de culpa. Mas é aqui, neste cenário de traição, que a amarga escolaridade do sofrimento produz o seu fruto mais abençoado, a resignação silenciosa. Pois a resposta natural seria a defesa, mas o salmista faz algo sobrenatural, tornando-se como surdo e mudo para as línguas maliciosas, percebendo que responder aos homens é inútil quando se está sob a mão de Deus, e que debater com os instrumentos humanos da calamidade é gastar energia vital, preferindo esquiar-se para Deus em oração e apresentar ao homem um silêncio impenetrável de total submissão. Neste ponto, a sombra do salmista se alonga e toca ao futuro, prefigurando o sofredor perfeito de Isaías 53, que, como cordeiro, foi levado ao matadouro e não abriu a boca, e antecipando o mandamento de 1 Pedro para não injuriar de volta, revelando que o silêncio do salmista não é estoico, nem derrotista, mas o silêncio da fé de quem aguarda uma voz mais alta. Se a primeira metade do salmo foi uma descida aos porões escuros da agonia, a segunda metade inicia uma lenta escalada em direção à luz, tateando e agarrando-se às rochas da promessa divina, onde a dobradiça sobre a qual todo o salmo gira encontra-se no versículo 15, pois o silêncio estoico não era um vazio, mas um espaço limpo preparado para a entrada de Deus. A progressão nos nomes divinos revela a intimidade crescente, do Jeová distante ao Adonai soberano e, finalmente, a fusão sublime de Senhor, meu Deus, onde a adição do pronome possessivo altera a química espiritual e a apropriação pessoal torna-se a essência da fé, permitindo que aquele que compreende a Deus como seu, mesmo na disciplina, fique em silêncio, porque tem certeza de que o advogado divino falará, tornando a autodefesa supérflua. Este salmo apresenta-se diante de nós como um lamento prolongado, uma peça musical composta nas oitavas mais graves da experiência humana, sendo apaixonado e vulcânico no seu início, explodindo como um geyser de angústia reprimida, mas gradualmente acalmando-se em uma submissão resignada e uma confiança silenciosa. Contudo, mesmo em seus momentos de maior quietude, a melodia nunca transita totalmente para o tom maior de uma celebração exultante, pois ela permanece sóbria, tingida pelas cores da tarde de uma alma que sobreviveu à tempestade. A estrutura teológica do Salmo é sustentada por 3 pilares fundamentais, onde o nome inefável de Deus é invocado nos versículos 1, 9 e 15. E esta tríade não é acidental, mas marca a progressão espiritual do sofredor, de modo que cada vez que o salmista levanta os olhos de seu abismo para invocar o Senhor, ele percebe que seu fardo se torna infinitesimalmente mais leve, como se, a cada olhar para o céu, a gravidade do pecado perdesse um pouco de sua força esmagadora e princípios de baixo conteúdo, aquelas verdades simples e fundamentais sobre a misericórdia divina que muitas vezes esquecemos na prosperidade, começam a roubar seu coração, misturando-se com seu lamento e transformando o grito de dor em uma prece de dependência. A dor, paradoxalmente, encontra seu alívio na repetição de sua própria queixa. E há um erro fundamental cometido pelos leitores de sangue frio, aqueles críticos distantes que buscam lógica asséptica e consagração teológica polida nos gritos incoerentes de uma alma ferida. Pois eles falham em entender que a liturgia do sofrimento não segue a gramática da normalidade, mas é igualmente um erro permanecer cego para a dinâmica hidráulica da graça neste salmo, devendo-se observar o afundamento gradual das ondas turbulentas, visto que o texto começa com a depreciação aterrorizada da ira de Deus, o medo do juiz, e termina com a alma aninhada calmamente perto dele, chamando-o não mais de acusador, mas de minha salvação. A característica predominante da primeira explosão de sentimento nos versículos 1 a 8 é sua melancolia ininterrupta e viscosa,
parecendo emergir das profundezas das trevas, uma caverna psicológica e espiritual com a qual as vidas superficiais, descontraídas e modernas não estão familiarizadas. E embora para o observador casual a linguagem possa parecer hiperbólica, uma pintura sobrecarregada de preto, qualquer um que já tenha descido ao vale da sombra da morte, seja pela convicção de pecado ou pela depressão da alma, saberá que a imagem é, na verdade, um retrato realista, onde o salmista não está exagerando, mas apenas tentando encontrar palavras para o indizível. A ocasião específica deste profundo abatimento não pode ser deduzida com precisão cirúrgica a partir das palavras do salmista, pois ele opera como todos os grandes poetas, que ensinam através da música aquilo que aprenderam no laboratório do sofrimento, traduzindo suas tristezas pessoais, intransferíveis em seus detalhes históricos, para uma linguagem universal adequada às dores de toda a humanidade. E para nós, leitores devotos, os sentimentos transmitidos são infinitamente mais importantes do que os fatos históricos brutos, devendo nos contentar em deixar por resolver a questão de suas circunstâncias específicas, se foi uma doença viral, uma perseguição política ou uma crise nervosa, pois afinal o pouco depende da causa material, sendo que o que importa é a resposta espiritual. No entanto, é difícil para quem leia com empatia acreditar que tal salmo, que parece estremecer e vibrar com agonia física e espiritual, seja apenas uma declaração inventada para uma nação personificada, pois embora a teoria de que Israel é o sofredor coletivo tenha seus méritos, o texto sangra e tem o pulso de um indivíduo, sendo o grito genuíno da alma torturada de um irmão, não uma alegoria política abstrata. Havendo inclusive uma estreita semelhança verbal entre a súplica introdutória deste salmo e o Salmo 6:1, onde ambos imploram a Deus para não serem corrigidos na ira, o que leva comentaristas, como Delitz, a agrupar estes salmos como uma série pertencente ao tempo da penitência de Davi após sua queda, fornecendo uma âncora histórica onde a doença física surge como resultado do silêncio e da culpa não confessada, embora outros sugiram Jeremias como autor dada semelhança com suas lamentações. Mas seja Davi ou um cantor posterior, a experiência é autenticamente humana e divinamente inspirada. A primeira seção do Salmo é inteiramente ocupada com o aspecto subjetivo da aflição, e ao dissecarmos a anatomia dessa dor, 3 elementos se tornam evidentes. O julgamento divino, que é a percepção teológica de que o sofrimento tem uma origem ou permissão divina. A consciência de pecado, o reconhecimento moral de que a ruptura interna causou o colapso externo, e o sofrimento psicossomático, onde as dores mentais se somatizam em feridas físicas. O salmista fala de flechas e do peso esmagador da mão de Deus, que geralmente são tomadas como descrições poéticas da mesma realidade, mas uma leitura atenta sugere 3 estágios de uma crise progressiva, onde, primeiro, calamidades não especificadas atingem a vida do sofredor. Segundo, essas calamidades são reconhecidas como castigos de Deus, despertando a consciência. E terceiro, a corrosão desse despertar moral supera a dor mental e transborda para o corpo, gerando doença real, cuja descrição terrivelmente realista pode ser figurativa para alguns, mas é mais provavelmente literal, pois o corpo e a alma estão entrelaçados e uma alma doente raramente habita um corpo em paz. Os sinônimos reiterados para o desagrado de Deus nos versículos iniciais mostram como o salmista está familiarizado com todas as nuances da ira divina, pois a primeira palavra a descreve como uma explosão ou carga de dinamite, a segunda vê como algo incandescente e a terceira a percebe como efervescente, como lava subindo. As metáforas do versículo 2 aprofundam a impressão de terribilidade,
ser um destino pavoroso ser o alvo das flechas de Deus, que na guerra antiga eram o terror que voava de dia, penetrando profundamente. Mas há algo pior do que ser alvejado à distância, que é ser esmagado pelo contato direto, pelo peso de sua mão. E as duas formas de representação criam um clímax de horror, onde os verbos usados têm uma raiz reflexiva incrivelmente vívida, representando as flechas como se fossem dotadas de vontade própria, atirando-se para baixo com intenção vingativa e penetrando com força proporcional à distância de que caem, enterrando-se no solo da alma como meteoros, enquanto a mesma mão que moldou Adão agora pousa sobre ele com uma pressão atmosférica insuportável. A conexão que uma consciência vivificada discerne entre tristeza e pecado é estabelecida notavelmente no versículo 3, onde a indignação divina e o pecado pessoal são apresentados como as duplas e não inseparáveis fontes de amargura. O corpo trêmulo foi o primeiro sensor que sentiu o poder da raiva de Deus através da dor, e então a consciência desperta agiu como um periscópio, voltando-se para dentro e discernindo a ocasião da raiva. A confiança surge através da lógica da súplica, uma cadeia de porquês que sustenta o templo da esperança. Primeiro, a espera focada em Deus como razão do silêncio. Segundo, o zelo pela honra de Deus para que os inimigos não se alegrem sobre a queda de um servo. Terceiro, a confissão de fragilidade total, onde a dor constante é a evidência da necessidade urgente de socorro. E quarto, o clímax da honestidade na confissão de pecado, onde a flecha da ira é removida pela drenagem da culpa através da contrição, pois a combinação de confiança na ajuda, desconfiança de si mesmo e penitência sincera torna a resposta inevitável, obrigando Deus, por sua natureza pactual, a agir. Chegamos então à visão estereoscópica, onde o salmista se declara culpado diante de Deus, mas inocente diante dos homens. Uma dupla atitude que resolve a aparente contradição entre confessar a iniquidade e afirmar ser perseguido por seguir o bem. Pois verticalmente ele reconhece sua falha e dependência de misericórdia, mas horizontalmente afirma que seus inimigos o atacam por maldade e inveja da luz, não por justiça, permitindo ao sofredor aceitar a dor como vinda de Deus, mas apelar a ele contra a injustiça dos homens. Enquanto o salmista murcha, seus inimigos estão vivos e fortes, florescendo como carvalhos e retribuindo o mal pelo bem, a forma mais diabólica de inimizade que odeia a luz. O salmo não termina com uma resolução perfeita, mas com um grito final de urgência condensado nas invocações "Não me desampares" e "Apressa-te", onde o medo-pânico se transformou no chamado articulado de um filho, e Deus recebe o novo nome de Minha Salvação, reconhecendo que sua presença é a própria cura, ensinando-nos que a tristeza encontra alívio na repetição da queixa diante da face correta e que é possível entregar a culpa e os inimigos a um Deus capaz de lidar com ambos. Se a primeira metade do salmo foi uma descida aos porões escuros da agonia humana, marcada por feridas purulentas, abandono social e o peso esmagador da ira divina, a segunda metade inicia uma lenta, porém decisiva escalada em direção à luz, não sendo uma ascensão fácil, pois o salmista não salta do abismo diretamente para o cume da montanha, mas escala tateando e agarrando-se às rochas da promessa divina com dedos trêmulos, encontrando a dobradiça sobre a qual todo o salmo gira no versículo 15, onde o silêncio estoico diante dos homens descrito anteriormente não era um vazio, mas um espaço limpo preparado para a entrada de Deus, visto que o salmista fechou os ouvidos para as maldições dos homens, para que pudesse abrir o coração para a voz de Deus. É fascinante observar a progressão litúrgica e relacional através dos nomes divinos utilizados, pois a teologia não é estática na oração, evoluindo à medida que a alma se derrama. Na abertura do lamento, ele clamou a Jeová, o grito à divindade autoexistente e Deus da aliança, sentido distantemente como juiz. Mas, no meio da tempestade, apelou ao Senhor, Adonai, reconhecendo a autoridade e o senhorio sobre sua vida quebrada. E agora, no clímax da confiança, ocorre uma fusão sublime quando ele diz: Tu responderás, Senhor, meu Deus, onde a adição do pronome possessivo meu altera a química espiritual do universo do salmista,
pois se no início Deus era a mão que pesava e as flechas que feriam, agora Deus é meu. Sendo esta apropriação pessoal a essência da fé, o cantor não chega, de fato, às alturas da fé triunfante e exultante de um Salmo 103, mas ainda está no vale. Mas aquele que pode compreender a Deus como seu, mesmo em meio à disciplina e à dor, e pode ficar em silêncio diante dos acusadores porque tem certeza que o advogado divino falará, já subiu o suficiente para ter a luz do sol ao seu redor, livre das brumas tóxicas entre as quais sua canção começou. Sendo a melhor razão para deixar o inimigo falar sem resposta, a confiança inabalável de que uma voz mais poderosa tem a última palavra. Pois tu responderás é a âncora que nos torna surdos e mudos às tentações, ameaças, calúnias e lonjuras do mundo, visto que, se Deus vai falar, a autodefesa é redundante e, pior, uma interrupção da defesa divina. Como essa confiança surge num coração tão perturbado, cujo ritmo cardíaco era descrito como giratório poucos versos antes? A resposta reside na estrutura gramatical e lógica da fé, havendo uma sequência quádrupla de conjunções explicativas que iniciam os versículos de 15 a 18, elos que formam uma corrente argumentativa que a alma usa para se içar para fora do poço, podendo-se ver esses porquês como colunas coordenadas que sustentam o templo da esperança, um exemplo notável da lógica da súplica, onde a fé raciocina com Deus baseada na natureza dele e na necessidade do homem. O primeiro pilar é a espera, pois, ao dizer, "Pois em ti, Senhor, espero", ele apresenta a razão fundamental para o seu silêncio diante dos homens, mostrando que a espera bíblica não é passividade, mas uma atividade focada como a tensão da corda do arco antes de soltar a flecha, não respondendo aos inimigos porque está ocupado demais esperando em Deus e com sua energia canalizada para cima. O segundo pilar é o zelo pela honra de Deus, pois a oração torna-se estratégica quando ele diz, "Ouve-me para que não se alegrem de mim", apelando para a reputação divina, temendo que se o servo de Deus cair totalmente, diante dos ímpios a causa de Deus sofra, transformando a oração em uma questão de justiça cósmica, onde ele pede que a mentira não triunfe sobre a verdade imperfeita que ele representa. O terceiro pilar é a confissão de fragilidade, pois, paradoxalmente, a admissão de fraqueza total, ao dizer "estou prestes a cair", é um argumento para a intervenção divina, já que a autossuficiência repele a graça, enquanto a indigência a atrai. E a dor constante não é escondida, mas apresentada como evidência da necessidade urgente de socorro, encontrando a fé e encorajamento no próprio desânimo. O quarto pilar é a confissão de pecado, o clímax da honestidade ao declarar "afligir-me-ei por causa do meu pecado", pois ele limpou o peito e a flecha da ira divina só pode ser removida quando o veneno da culpa é drenado pela confissão, havendo uma diferença entre a dor passiva que ele suporta e a aflição ativa ou contrição que ele gera pelo arrependimento. Não tratando o pecado levianamente e sabendo que, porque confessa, está alinhado com a verdade de um Deus fiel e justo que não pode ignorar um coração contrito. Esta combinação de confiança na ajuda, desconfiança de si mesmo, consciência da fraqueza absoluta e penitência sincera torna a resposta inevitável, pois tais apelos não podem ser lançados a um Deus que não responde, obrigando-o pela sua própria natureza de amor pactual a agir. Chegamos agora a um dos pontos teológicos mais sofisticados e instrutivos do Salmo 38, especialmente nos versículos 19 e 20, onde há uma aparente contradição que confunde o leitor superficial, pois o salmista se declara um pecador confesso, ao mesmo tempo que diz que os inimigos são contra ele por seguir o bem, reivindicando inocência moral, uma justa posição que traz à tona a dupla atitude que uma alma devota deve assumir. Verticalmente, em relação a Deus, reconhece sua profunda falha e sabe que seu sofrimento tem raiz na disciplina divina, não reivindicando direitos e declarando-se pó e cinza dependente de misericórdia. Horizontalmente, em relação aos homens, afirma sua inocência,
pois eles o atacam não para vindicar a santidade de Deus, mas por maldade, inveja e ódio à luz, sendo ele a vítima injustiçada que tentou fazer o bem. Esta visão estereoscópica da realidade espiritual permite ver a calamidade por dois ângulos, sem contradição, onde o olho esquerdo vê as flechas de Deus punindo o pecado e o olho direito vê a inimizade dos homens perseguindo o bem, pois Deus usa a maldade injusta dos homens como a vara justa de sua disciplina, permitindo ao sofredor aceitar a dor como vinda dele, mas apelar a ele contra os homens. Enquanto o salmista murcha e desmaia, seus inimigos estão vivos e fortes, florescendo brutalmente, enquanto o homem de Deus é um verme esmagado, multiplicando-se aqueles que o odeiam sem causa e retribuindo o mal pelo bem, a forma mais diabólica de inimizade que odeia a luz, precisamente porque o salmista estava engajado em seguir o bem. O salmo não termina com um aleluia retumbante, nem com a destruição visível dos inimigos, mas com um grito onde a música se encerra na tensão da dominante, pedindo a resolução que virá no silêncio, condensando as 3 invocações do nome em 2 versos finais. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim, e apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Ele não pede apenas que Deus traga a salvação, mas reconhece que Deus é a salvação e que sua presença é a cura, transformando o medo-pânico inicial na urgência de uma criança que clama pelo Pai, ensinando-nos neste lamento prolongado que a tristeza encontra alívio na repetição da queixa diante da face correta e que é possível entregar o peso esmagador do pecado e a injustiça do mundo a um Deus capaz de lidar com ambos, dando-nos não um final de conto de fadas, mas a presença de Deus no meio da dor real e a certeza de que, embora a noite seja escura, o Senhor é a nossa salvação. Reconhecendo a grandeza de Deus, vamos encerrar com uma breve oração. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos por Tua palavra que hoje nos recorda a Tua grandeza e Tua santidade. Tu és o Deus que reina sobre as águas, que governa sobre as tempestades, que está entronizado para sempre. Dá-nos, Senhor, a graça de viver em constante adoração, reconhecendo que só Tu és digno de glória. Ensina-nos a temer a Tua voz e a alegrar-nos em Tua santidade. Sustenta-nos com Tua força e abençoa-nos com Tua paz. Abençoa, Senhor, cada pessoa que participou desta leitura, bem como seus familiares. Derrama sobre eles a Tua presença, dá-lhes livramento, provisão, saúde e esperança. Que a Tua voz, que é poderosa e majestosa, seja também doce em seus corações, trazendo direção, consolo e alegria. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Amado irmão e amada irmã em Cristo Jesus, se essa leitura e reflexão edificaram a sua vida, compartilhe com outros irmãos para que também sejam abençoados pela palavra de Deus. Deixe nos comentários sugestões de conteúdos bíblicos que gostariam de ver também em nosso canal. A opinião dos irmãos é muito importante para que juntos cresçamos em graça e conhecimento do nosso Deus. Que Ele, por meio de Cristo Jesus, te abençoe ricamente. Amém.